Hoje, nós vamos ter um tema, assim, que eu acho que é da maior importância. Eu praticamente sintetizei esse material, porque não quero passar para vocês um material com uma profundidade técnica muito grande, porque a gente sai daqui e acaba esquecendo muitos detalhes, sabe? Então, o que eu vou procurar passar para vocês, sem ser cansativo, é aquilo que eu separei assim de mais importante sobre esse tema ligado à evolução da alma. Tá? Até aproveito para perguntar para vocês, para vocês fazerem uma análise de vocês sobre a complexidade que nós somos. Nesse momento da nossa vida, nós já falamos da evolução, do espírito, tudo, nós estamos nessa trajetória. Todos me ouvem bem? Nós estamos nessa trajetória da evolução. Muitos que nós conhecemos não fazem ideia desse processo. Não fazem ideia nem que a vida continua, ou se acreditam na continuação da vida após a morte, não fazem ideia como é que é essa continuidade. E poucos têm condições de compreender, tá? Por isso que, na minha visão, o Espiritismo acaba, pela sua profundidade que tem, acaba sendo seletivo, não que a gente queira. Então, a gente deixa de ser seletivo nos trabalhos de caridade que a gente faz. Por exemplo, poucas pessoas talvez se interessem por alguns detalhes que nós vamos comentar aqui. Mas chega um ponto da nossa vida que não dá para a gente escapar mais do conhecimento, sabe? Da gente entender um pouquinho mais como é que nós chegamos aqui. Vejam, analisem o corpo humano de vocês, o automatismo que nós conquistamos. Alguém pode, por exemplo, fazer uma paradinha no coração, assim, só de 5 segundos? Não, né? Ele vai decidir a hora sem perguntar para a gente. A respiração, nós estamos respirando e nem estamos pensando em respirar. Apesar que o meu filho, que é especialista nessa área de respiração, ele fala que a gente devia pensar mais para respirar, sabe? Então, até ganhei um livro dele sobre respiração. Mas a gente não presta atenção, porque está no nosso automático. Eu não penso que eu estou mandando sangue para as células. Então, todo esse automatismo que nós conquistamos não foi adquirido de uma hora para outra. Nos animais, a mesma coisa. Tá? Os sentimentos, por exemplo, cada um de nós tem um tipo de um padrão de sentimentos que é diferente um do outro. É como se fosse uma impressão digital. Sabe? Tem um que é mais humilde, outro é mais orgulhoso, um é mais invejoso, outro talvez seja mais egoísta, outro tenha mais compaixão, e a gente tem uma mistura de tudo isso, causando comportamentos diferentes. E de onde vem isso? Será que isso é aleatório? Ou nós é que construímos esse nosso jeito de ser? Tá? E se fomos nós que construímos esse nosso jeito de ser, nós podemos melhorar ainda mais. Nós podemos mudar ainda mais.
Essa é a parte mais importante, na minha visão, desse bate-papo que a gente vai fazer. Só que eu vou mostrar um pouquinho para você, segundo o Espiritismo, complementado por outras informações, por exemplo, do Gabriel Delany. O Gabriel Delany escreveu alguns livros, né? Um deles é Evolução Anímica, tá? E esse material que eu vou passar para vocês é muito baseado no Gabriel Delany. Não que eu tenha lido, mas essa apostila aqui, que vocês já devem ter visto, estão lendo? Tá? Deixa eu aproximar aqui. Essa apostila aqui chama-se Iniciação Espírita, e tem muitas aulas nessa apostila. Lá no NAEFA nós temos essa apostila para vender. Não estou falando para vocês comprarem, mas se alguém quiser, tem outras aulas que eu vou ter essa apostila como referência. Tá? Então, hoje vamos tentar descobrir como é que nós chegamos até aqui. Até a Cíntia comentou que ela já está estudou sobre a mônada. E aí eu vou fazer uma surpresa para vocês. Ela vai falar para vocês sobre a mônada hoje. Isso poderá ser usado contra você. Estou brincando, Cíntia, mas você quer falar? Fala aí. Olha, eu posso falar no final, né? Se o senhor der iniciar tudo, eu dou meu resumo no final. Tá bom. Você complementa. Tá. Eu vou botar uma apresentação. Fala, Cleide. Vou falar meu resumo, hein? Em uma frase. Você vai dar um spoiler da Cíntia? Não, nada a ver. A mônada, né? Eu resumo assim, numa frase, né? É uma centelha divina sem experiência, sem passar pela experiência. Ponto. Depois você pode me dar bronca. O nosso livre-arbítrio. E aqui como é que nós chegamos neste estado e para onde nós vamos. Só para dar uma reciclada aqui, esse slide, ele mostra o que nós somos hoje. Hoje nós somos a soma, é o espírito que somos nós, e aqui está a inteligência, tá? Então, esse símbolo aqui significa, é o ser. Toda a nossa conquista do passado está aqui. Nossas lembranças, nossa personalidade, nosso sentimento. O resto são corpos. O espírito está sempre vestido deste corpo que chamamos de espírito. Então, o perispírito é uma veste do espírito, ele precisa disso. E esse perispírito é um corpo sutil, bem complexo. Ele é formado também de células, só que são células mais sutis, mais delicadas. Se o espírito é muito evoluído, esse corpo aqui, ele é mais complexo, mas é muito mais vaporoso, chamamos assim. Ele é muito mais leve. Quando encarnamos, nós criamos um outro corpo, que é o nosso corpo físico, tá? Então, esse corpo físico, ele vai, como que, em palavras simples, ele vai preenchendo este modelo, tá? Planejado para a nossa forma, tá bom? Então, quem quer é o espírito. O perispírito, ele é uma ligação necessária para o corpo. E o corpo executa os comandos. No Livro dos Espíritos, tem a pergunta 607. Dissestes, ele se refere à pergunta 190, que o estado da alma do homem, na sua origem,
corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Tá? Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Então, Kardec queria saber onde que o espírito se desenvolve na primeira fase. A resposta é numa série de existências que precedem o período que chamais a humanidade. Então, nós temos o período da humanidade, onde o ser humano, com seu livre-arbítrio e a sua razão, começou a aparecer na superfície da Terra, começando a formar a humanidade. Então, assim, numa série de existências que antecedem, que precedem o período que chamais humanidade. Então, por aqui, ainda sem muitos detalhes, a gente fala, puxa vida, então, eu tive uma série de existências antes do meu espírito se transformar num ser humano. Falem, opa, é isso aí, porque eu não estou vendo ninguém agora. Sim, é isso mesmo. É a parte física, né? Vai evoluindo junto com a mônada e o espírito. O resto do pessoal, tá atento? Tá ouvindo bem? Sim. Sim, tudo bem. Ah, tá bom. Aqui é um resumo da questão 607, lida agora. Ela aborda onde o espírito realiza a sua primeira fase de desenvolvimento, ou seja, a sua primeira infância. O texto afirma que essa fase ocorre nos reinos inferiores da criação, onde o espírito se elabora, individualiza, ensaia para a vida, em uma série de existências que antecedem a humanização. Então, fala assim, a resposta indica que a primeira fase do desenvolvimento espiritual ocorre nos reinos inferiores, como mineral, vegetal e animal. O princípio inteligente se desenvolve gradualmente, aprimorando-se e individualizando nesses reinos. Qual que é o princípio inteligente? Então, o princípio inteligente, chamado assim, é a mônada. Tá? A mônada é o princípio inteligente que vai se transformando, que vai chegar ao espírito, tal como nós, mais ou menos, nos conhecemos agora. Essa fase é vista como um trabalho preparatório, semelhante à germinação de uma semente que antecede a transformação do espírito. Tá? O que eu queria fazer para vocês é essa comparação. Vocês peguem uma semente, aquele grão de mostarda que Jesus fala. Aquele grão de mostarda, ele em potencial, ele tem a árvore da mostarda, sabe? Aquele caroço da mexerica, da laranja, você olha assim e fala assim, nossa, é só um caroço, ainda jogo fora. Mas se você plantar, se você regar, vai crescer uma árvore que vai dar frutos. Como é que pode, né? Então, esse princípio inteligente que é a mônada é similar, é análogo a isso. Essa mônada tem o potencial divino. Mas nós vamos falar um pouquinho mais. Essa fase é vista no ensaio para a vida, como um trabalho preparatório semelhante à germinação de uma semente, tá? Antecedente da humanização. O desenvolvimento em reinos inferiores é essencial para que o espírito possa chegar à fase de humanização, ou seja, a vida humana. Então, gente, nós temos estágio numa escola da vida, em diversas escolas, em diversos momentos, e vai desabrochando cada vez mais esse potencial divino que nós temos dentro de nós. A doutrina espírita ensina que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana,
mas sim um dos muitos mundos pelos quais o espírito passa em sua jornada evolutiva. Ou seja, a Terra não é a única casa que pode ter sido a nossa. Existem casos, exceções, que o espírito nasce e tem muita experiência no planeta, mas isso não é regra. Pode ser que a gente tenha tido experiências em outros mundos, provavelmente mais atrasados do que a Terra, tá? E, quem sabe, dá tempo de eu contar alguma historinha mais para frente sobre os capelinhos. Em resumo, a questão 607 do Livro dos Espíritos enfatiza que o desenvolvimento espiritual começa nos reinos inferiores, com uma fase de elaboração, individualização e preparação para a vida que antecede a humanização. Gente, então, o que eu li até agora é praticamente um resumo do nosso encontro. Tá? Para chegar onde nós estamos hoje, nós passamos por um processo muito demorado, que pode ter demorado aí até milhões de anos, depende. Ok? Então, a evolução anímica, ela está no reino mineral, começa, depois no reino vegetal, no reino animal e o reino hominal, onde a gente conquista o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Tá? Então, é uma transformação. A setinha está em lugar diferente agora, né? É uma transformação gradual do princípio inteligente até a condição de espírito, que é o início da humanidade, que é justamente a pergunta 607. E eu não coloquei nenhuma questão do Livro dos Espíritos hoje, porque o tema está muito ligado a uma das questões importantíssimas do Livro dos Espíritos. Então, evolução anímica, conceito de fluido vital, que é importante a gente comentar, e eu já comentei bastante com vocês, né? Todos os seres humanos são impregnados do fluido vital. É uma das manifestações da energia cósmica universal, o prana. Então, o fluido vital não é espírito, não é espiritual, tá? É uma manifestação desse fluido cósmico. E sem ele, não há uma agregação das nossas células. Sem ele, não existirá a vida sustentada. Tá? Então, uma pessoa que tem muita saúde, ela tem em abundância esse fluido vital. Concordam? Uma pessoa que está já no fim da sua vida, já muito idoso, fraquinho, tem um soprinho de vida ainda, o desencarne, às vezes, é uma passagem muito leve, sabe, do encarnado para o desencarnado. Tá? Mas uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, ele vai continuar com esse fluido vital muito intenso nele. E isso pode trazer, se não tiver um auxílio da espiritualidade, pode trazer, assim, algumas dificuldades na separação do espírito, tá, com o corpo. Tá bom? O fluido vital, ele é absorvido por todos os organismos vivos. Ele agrega e tonifica as moléculas do corpo. Uma planta absorve o fluido vital. O fluido vital é necessário para que ela tenha vida. Quando ela começa a amarelar, murchar, ela está perdendo o seu fluido vital. O perispírito é uma condensação desse fluido cósmico em torno de um foco de inteligência ou espírito. Então, o perispírito é um corpo que já começa a ter uma densidade maior, que ele é criado pelo
princípio inteligente pelo princípio espiritual, tá? Ou é modificado pelo próprio espírito. Então, o perispírito, que é o corpo que mais do que reveste, né, que faz parte do espírito, ele veste o espírito, o perispírito é um corpo que ele vai também evoluindo com a evolução do espírito. Tá? Então, quanto mais nós evoluímos, mais o nosso corpo perispiritual também evolui. E nós estamos num determinado momento da nossa evolução e temos um caminho longo pela frente. Infelizmente, poucos conseguem entender isso que eu estou falando. Por isso que eu comentei que, na minha opinião, o conhecimento desse processo, para mim, é o início, sabe? Uma iniciação espiritual da pessoa. Porque é nesse momento que, infelizmente ou felizmente, eu estou passando para vocês, para quem não conhece isso, uma informação de altíssima responsabilidade. Muito grande a responsabilidade quando a gente conhece. Quando eu já sei que o meu caminho deve ser esse daqui. Então, a partir do conhecimento, a responsabilidade pelos nossos atos é maior, lógico. Antigamente, quando eu era garoto, eu fumava escondido, né? E a minha responsabilidade não era tanta. Meu pai fumava, eu achava, mas eu fumava escondido. E eu não fazia ideia, naquela época, que o cigarro fazia mal. Era um vício ruim, mas quando eu percebi que aquilo estava me fazendo mal, e desculpa, não dou mensagem para ninguém aqui, tá? Talvez dos males seja até o menor aí, e dos mais fáceis da gente superar. Mas aí a minha responsabilidade aumentou, era bem maior. Okay? Podem me parar, falar, isso eu não estou entendendo, não sei o quê. Tá bom? Eu vou ser legal com vocês. Reino mineral. Eu vou voltar para a tela que estávamos. Tá bom. É que para eu ver vocês, eu tenho que diminuir aqui e para mim fica mais difícil. Mas, vamos lá. Começa no reino mineral. Eu vou explicar para vocês. Vocês estão vendo meu ponteiro aí, não estão? Sim. Ah, aqui. Tá bom, não vou. Aqui, olha, é uma linha do tempo. Tá bom? Essa linha aqui é em milhões de anos, hein? Nós estamos, nesse momento, no reino mineral, bem aqui embaixo. Ó. E, à medida que o tempo vai passando, vai o tempo passando, milhões de anos. Eu estou falando inicialmente do processo da mônada. O processo da mônada começa daqui, a gente fala assim, simples e ignorante. Como foi falado, é uma centelha divina. É como se fosse uma célula divina. Como se ela estivesse assim, aos poucos se dividindo e aumentando. Essa célula divina tem, olha a analogia, né? Tem o DNA divino. Mas não adianta ter o DNA se não conquistar as qualidades divinas. Então, essas qualidades divinas, um ser bondoso, amoroso, justo, etc., é uma conquista que essa mônada vai ter que fazer. E essa mônada foi espalhada, fala, Cíntia. Deixa eu ligar o microfone aqui. Assim, então, só completando para ver se eu entendi, se eu estudei certo, né? Então, quer dizer que ela está ligada no espírito, que esse espírito precisa se desenvolver, ela tem que passar por reencarnação para se aperfeiçoar. Veja, a mônada
é o princípio inteligente que vai se transformando no espírito, tá? Então, ela vai, através das experiências, ela vai ficando cada vez mais, assim, completa, vai se abrindo, vai tendo mais experiências, até chegar no ser humano, mas aí tem todo um processo. Só que, paralelamente com a mônada, ela começa a fazer experiências na Terra. A mônada, ela precisa, para se desenvolver, construir um corpo. E esse corpo, que hoje é o nosso corpo perispiritual super complexo, lembra da aula passada que eu falei que cada célula do perispírito tem uma célula, uma contrapartida no corpo físico e vice-versa? Imagina a complexidade desse perispírito, porque é o perispírito que está dando comando para o corpo físico. E é mais ainda complexo do que o corpo físico, porque tem a mente espiritual, e o corpo físico não consegue absorver toda a mente espiritual. E a mente espiritual, ela está sendo preenchida em cada experiência. Cada experiência da mônada é um registro que vai ficar gravado na mente dela, que ainda não existe, mas está começando a construir. Então, todo esse passado vai se transformar no nosso inconsciente, tá? Mas nós estamos ainda no reino mineral. Então, veja, existe paralelamente à evolução do ser espiritual, existe a evolução dos seres. Nesse momento, que vocês veem a seta aqui, por exemplo, a Terra ainda era uma bola fumegante, ou tinha acabado de ser fumegante. A Terra estava começando a ficar mais fria, né? Começando as chuvas, a água. E tem um tal de protoplasma, e sem o protoplasma não há condições de ter, da mônada começar a interagir. O protoplasma é uma substância orgânica fundamental para o início da vida. Então, levou muitos milhões de anos para que houvesse, na superfície do planeta, a matéria-prima para o corpo físico. Esse contato da mônada com a matéria é feito através da crosta planetária, por exemplo. A mônada começou a sentir o calor e ela interagia não é bem o termo, mas ela começava a perceber que com o calor aquilo dilatava, com o frio aquilo se contraía. E foram assim anos e anos ela aprendendo, por exemplo, um minério amorfo tem uma característica. Alguns minérios, depois de exercido a pressão, algumas misturas, se transformavam como um cristal. O cristal já é um minério assim que tinha uma organização interna, os átomos já tinham um posicionamento geométrico que dava... Não quero entrar em muitos detalhes, mas só para dizer para vocês que no reino mineral, a mônada tinha diversas experiências. Algum minério tipo magnético, por exemplo. Então, a mônada ia percebendo, mas a mônada não tinha ainda uma consciência. Nesse início, era só experiência, sabe? Como um cego, ele vai pondo a mão e vai falar assim, aqui está quente, aqui está frio. Okay? Esse livro do Gabriel Delany, que é sobre este assunto, né? A evolução da alma, a evolução anímica, deve trazer mais detalhes. O próprio livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, é muito técnico, né? Não vale a pena a gente querer nem entender aquilo lá muito
assim, com detalhes, tá bom? Mônada em contato com o reino mineral atrai e absorve experiências. Ação magnética atraente, não há integração ainda. Não existe um filamento, a não ser um filamento eletromagnético da mônada com a parte da matéria. Mas ela aprendeu muito. Tá? Então, vamos lá, deixa eu... essa parte aqui, essa curva descendente, é que para toda essa experiência na criação do espírito, existem espíritos muito elevados. Aí vocês podem perguntar uma pergunta assim, para pegar o expositor desprevenido. Assim, mas de onde que veio esses espíritos? Esses espíritos participaram do mesmo processo. É? E qual é o espírito que ajudou esses espíritos aí que são da esfera super, hiper, superior? Eles viveram bem antes. Então, é aquela história, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, ou o início de tudo. Tem perguntas que nem adianta a gente querer responder. Tá? Mas aqui significa, nessa parte aqui, que aparece também no slide de vocês, é a ação dos espíritos muito elevados, ela é maior quanto mais inconsciente é o ser. Então, é como se uma criança de 3 meses precisa de uma atenção plena. Você não pode deixar ela um dia sozinho. Sabe? Então, precisa de uma atenção de um adulto, 100% do tempo, praticamente. Ter algum adulto perto. À medida que essa criança vai crescendo, o adulto já confia mais nessa criança, sabe? A criança já conhece muita coisa, então a ação dos espíritos é bem menor. Nós estamos num nível que nós temos um grau de liberdade, assim, sei lá, vou chutar, 98% é nosso livre-arbítrio, sabe? E sei lá que limitações que ainda podemos dar. Então, os espíritos não precisam mais ficar nos cuidados de cada um de nós. Mas antes não, antes eles tinham que atuar no desenvolvimento das formas. Lembro que, numa época determinada aí da Terra, apareceram os dinossauros. Os dinossauros, os répteis enormes, foram experiências que esses espíritos muito elevados estavam fazendo com o desenvolvimento das formas. Né? Aí teve um período que a Terra passou, que houve uma grande transformação, e esses répteis enormes não conseguiram sobreviver, como muitos outros, né? E a Terra voltou numa outra condição mais favorável para o desenvolvimento de um reino animal mais adequado para o que seria a Terra, para o planejamento da Terra. Tá? Então, aqui nós vamos falar, deixa eu passar. Pode levantar a mão, quem quiser. Vamos agora para o reino vegetal. Vocês não fazem ideia do trabalho que dá esse negócio aqui. Então, vamos falar do reino vegetal. O princípio espiritual originário da mônada. Então, quando eu falar princípio espiritual ou espírito, a origem é a mesma, tá? É a mônada. Só que nesse momento aqui no reino vegetal, é um momento depois de milhões de anos, né? Ela aprendendo lá. E outra coisa, uma vez algum aluno falou assim, quer dizer que eu não posso chutar uma pedra porque lá tem uma mônada? Sabe? Pelo amor de Deus, né? Não existe uma ligação da mônada com o minério, tá? Não existe. Mas existe vida. Onde existe vida,
onde vocês olham e tem vida, ali vocês têm uma certeza que tem um princípio espiritual. No seu jardim, na sua plantinha, tem um princípio espiritual. Nossa, e vai vir a gente? Não. Esse princípio espiritual, ele tá aprendendo, sabe? Ele está tendo conhecimento. Nós não sabemos se uma mônada vai virar um espírito ou não. Tanto é que, se a gente pensar, por exemplo, num formigueiro, será que no formigueiro cada formiga tem um espírito? Sabe? Será que numa colmeia? Tá? Então, é um aglomerado, vamos falar assim, de princípio espiritual que estão trabalhando automaticamente para a sua evolução. Isso pode levar, gente, anos. Imagina uma árvore mais que centenária. Nós temos notícias que tem árvores com mais de 1000 anos, não tem? Algumas oliveiras, não sei de onde, tem muito antigas. Coitadinho daquele princípio espiritual. A árvore não tem vida? A árvore tem vida. Então, ela tem um princípio espiritual e tem um fluido vital. E olha que no reino vegetal, a integração entre esse princípio espiritual, ou essa mônada, com o vegetal, é muito maior. Tá? Mas ela ainda não tem consciência de si mesma. Aí está no texto, né? Ela começa a ter sensações. Se você cortar um galho da árvore, ela pode sentir um abalo magnético. Tem até plantas que, se você cortar, não fizer nada, não tiver atenção, ela pode perder o seu princípio vital e ela morrer. Tá? Mas a mônada não morre. Tá? Então, essa mônada, ela vai no seu caminho de crescimento e sempre carregando na mochila dela todo o aprendizado anterior. Tá claro? Né? Então, ela tem que é chamada uma consciência rudimentar. Vocês já ouviram falar do geotropismo, do fototropismo? Vocês já viram que, por exemplo, já plantaram um feijão? Viram feijão? Ele vai brotando, ele cresce, gente. Sem você falar nada, você vai dormir, no dia seguinte o danadinho já cresceu, né? E aí ele vai crescendo, o caule, ele vai crescer para cima sempre, sabe? E as raízes? As raízes vão para baixo. Por que as raízes vão lá para baixo? Porque elas estão procurando alimento. Né? Os produtos, o nitrogênio e a água, e o resultado dessa alimentação dela sobe como se fosse um sangue primitivo, né? Sobe e vai até as folhas. E as plantas e o feijão, ele abre os braços assim para pegar o quê? A luz do sol. E se tiver o sol só do lado direito, a plantinha vai procurar o sol. O girassol, ele vira assim, acompanhando o sol. Fala assim, nossa, mas ela tem inteligência? Não, ela tem um princípio inteligente. Porque esse princípio inteligente que está agregado ali às plantas tem uma memória que ainda não é chamada de instinto. Mas quantos milhões de anos ela precisou para chegar até essa situação? Eu estou sendo extremamente resumido para vocês entenderem que nesse momento, agora, existe um princípio espiritual trocando experiências com o vegetal. Tá? E os dois vão aprendendo. E tem plantas que parece que elas são inteligentes. Tem plantas que elas jogam a semente
e ela tem um tipo de umas folhas junto a elas, que ela cai como se fosse um helicóptero, girando, e cai no chão e afunda na terra. Tá? E a polinização, e, sabe, depois toda a criação divina é uma orquestra super afinada que mantém a vida. Tá? Então, início de um instinto para a conservação da espécie, é isso que eu falei. Essa semente voadora, ela atrai, às vezes, as aves para que elas... Aqui eu tenho um vaso que tinha uma samambaia, e no outro vasinho tinha uma avenca. E depois de um certo tempo, apareceu uma avenca que nós nunca plantamos no vaso da samambaia. Não é da samambaia, da dracena. Da dracena. Quem plantou? Yara, você plantou? Não. Você, não plantei. Os pássaros vêm, eles comem. Depois, onde eles fazem, né? Eles vão colocar, assim, as suas necessidades no ambiente, e ali tem uma semente. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Então, a gente fala, assim, que Deus está em todo lugar. Por quê? Tá? Porque esse princípio espiritual é a vida. Somos todos filhos de Deus. Essa é uma criação divina. Tá? Então, Deus é essa inteligência suprema, mas que está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Como se fosse a irradiação divina. Só que ele não cria perfeito, senão não precisaria ter a criação. Então, a criação é uma conquista. No começo, as mônadas são como crianças e precisam realmente da tutela desses espíritos bem mais elevados. Vocês querem fazer um intervalo? Está muito complicado, gente? Posso mudar? Vamos para o reino animal? Animal, meu. Ei, que beleza, hein? Vou ficar um pouquinho assim. Evolução anímica, reino animal. O princípio espiritual participa mais ativamente, começando com as espécies mais simples, em experiências coletivas. Sobre as experiências coletivas. Veja que nada dá salto. Uma coisa que eu não mencionei para vocês, isso porque é um assunto que, para mim, é meio complicado eu falar, porque eu mesmo tenho minhas dúvidas a respeito disso, mas faz parte. A mudança de um reino para outro requer algumas adaptações no princípio espiritual. Algum detalhe precisa mudar. Então, essa mônada que estava, por exemplo, numa dracena aqui, já bem desenvolvida, numa orquídea maravilhosa, ela, de repente, está preparada para começar uma experiência no reino animal. Né? E um reino animal mais simples, mas ela precisa ser adaptada. Então, existe o que é chamado plano elemental. São os elementais. Tá? É no plano espiritual que ela é adaptada e fica como que num estágio sendo tutelada pelos espíritos especializados nisso, para que ela venha agora em experiências aqui na Terra. Tá? Principalmente isso é importante nessa passagem aqui, espero que vocês estejam vendo como eu, que é do reino animal para o reino hominal. Como é que nós nos transformamos em humanos? Essa é uma questão que podia ser até polêmica, mas nós chegaremos lá. Então, o princípio espiritual, ela participa mais ativamente, começando com as espécies mais simples em experiências coletivas, como aquilo que eu falei. Se vocês analisarem o grau de organização que tem um formigueiro,
que tem uma colmeia. E todos esses bichinhos, animaizinhos que trabalham em conjunto, olha, é uma inteligência fantástica. Tem alguma coisa ali no comando automático daquilo. É um começo do instinto sendo preparado. Todo esse aprendizado, ele fica gravado nessa mente que está em crescimento, em preparo. Imagina que lá no mundo vegetal, a mônada aprendeu um processo similar à respiração, tá? Transformando o oxigênio em gás carbônico e vice-versa. No mundo animal, isso já vem preparado. Esse organismo vai ficando, dependendo da espécie animal que estamos falando, esse organismo é cada vez mais complexo. Começa bem simples, fica lá muitos anos nesse processo, sabe, até desenvolver a função da visão. Tudo isso é muito demorado, não vamos entrar em detalhes, mas nesse livro que eu falei para vocês, Iniciando Espírita, tem uma série de informações aí que podem ser úteis, tá? Os órgãos se aperfeiçoam pelo exercício da função. Eu estava vendo nesses dias, eu acho que foi um vídeo, tem umas aves que elas têm um bico, deixa eu ver vocês um pouquinho. Ele tem um bico assim, mais fininho e mais curvo, porque essas aves precisaram desenvolver esse biquinho para poder pegar uma determinada semente de algum lugar. Tá? Então, o treinamento desses animaizinhos, repetindo, vão criando o aprendizado que está gravado. Imagina aqueles animaizinhos, deixa eu ver se eu tenho aqui na frente. Olha, o instinto é uma inteligência sem raciocínio. Está gravado na mente desse pássaro, já uma mente mais individualizada, tá? O que ele tem que fazer? Para quê? Para ele sobreviver. Tá? Esse pássaro aqui, ele tece como se fosse uma tricoteira, bordadeira, sei lá. Veja um ninho desse tipo, a inteligência para fazer isso, gente. Quer dizer, é um novo grau de consciência conquistada pelo psiquismo, avançando com as espécies. Então, são as primeiras manifestações da inteligência, é um princípio da inteligência e do instinto. Então, o instinto é uma inteligência relativa às necessidades físicas, à conservação. A conservação é a defesa, a alimentação, e é conquistado à custa de muita repetição. Tá? Então, influência sempre ativa no meio favorece o desenvolvimento do psiquismo. No nosso início da jornada humana, nós éramos mais peludos, nossos dentes caninos eram maiores, nós estávamos nos alimentando praticamente da carne, a carne crua, e hoje a nossa constituição física é diferente. Hoje, a nossa conformação, né, de crânio, tudo ela é diferente. Isso foi ocorrendo gradualmente. Tá? E nesse período de milhões de anos, olha, gente, nós passamos por isso. Nós fomos aperfeiçoando a nossa forma de manifestação. Vocês imaginam agora aquele pássaro que o espírito dele iniciou como aquela mônada e foi se adaptando aos reinos, às diversas possibilidades. Tá? E hoje a forma dele, desse corpo que reveste a mônada, é uma forma similar ao do pássaro. Tá? Isso naqueles animais que já têm a vida individualizada. Não sei se é o caso do pássaro
Acho que alguns pássaros ainda devem ter a parte coletiva. Tá? Surgem e se transformam as espécies, tudo lenta e naturalmente. Okay? Então, isso no reino animal. Aprende a nutrição, a conservação e reprodução, a sociabilidade. Ainda não possui a consciência de si mesmo, mas nas espécies mais desenvolvidas já atua individualmente. Eu falei, o reencarne é muito rápido. O animal quase não tem a vida espiritual, exceto quando necessário. O cachorrinho talvez demore um pouquinho mais lá no plano espiritual, mas ele já está sendo preparado quase que, né, pouco tempo depois, para a reencarnação. Tá? E vai se aperfeiçoando. Não tem raciocínio e nem livre-arbítrio. O ser procura o prazer e foge da dor. Ele precisa se defender. Aí começam a surgir os sentimentos defensivos. O que para o animal é importante para ele se defender, é importante o animal ser egoísta. É importante o animal defender a sua prole com unhas e dentes. É importante ele sobreviver. Ele vai aperfeiçoando a sua espécie, tá? Mas quando a gente passa para o reino dos homens, da humanidade, aquilo que era importante para a gente precisa ser alterado. Eu não posso, numa briga de trânsito, sair com revólver e ficar matando as pessoas porque alguém me xingou, sabe? Eu não posso ficar gritando ou querer roubar dos outros o alimento ou o dinheiro. Né? Eu estou quase parando. O espírito, nessa fase da evolução no animal, desenvolveu o instinto através das repetições, as reencarnações. Essas experiências foram assimiladas pelo espírito e arquivadas no inconsciente. Só depois disso, o espírito estaria apto a receber a razão e livre-arbítrio para exercitar a inteligência. Aí tem o tal do reino dos homens. Perguntas, crianças? Não? Tudo bem? Por isso que a gente vê tantos animais domésticos que são muito inteligentes, né? É. Os animais têm classes também, né? Tem aqueles animais que são selvagens. Há quem queira domesticar alguns animais selvagens, mas é difícil garantir um controle sobre eles, porque eles ainda têm o instinto do animal selvagem. Tem muitos animais domésticos que ainda têm o instinto também selvagem. Tá? E parece que muita gente gosta de animais mais selvagens, por alguma razão. Mas muitos de vocês que têm algum cachorrinho e tal, ou tiveram, ou gato, são animais mais sociáveis. Eles gostam da presença de um humano. Também tem comidinha, tem lugarzinho quente. Quem não gosta disso? Né? E a gente se apega muito a eles, o que não deveria acontecer, um apego muito grande. Mas são animais que já começam a ter um aprendizado maior. São animais que têm um nível de inteligência maior. Mas ainda não têm a razão, né? A não ser pelo treinamento deles. Então, eles têm que ser treinados. O homem, não. O homem, ele já, quando ele começa na fase do nominal, ele já traz um princípio, assim, do livre-arbítrio. Mas eu acho que eu vou começar esse tema na semana que vem. Acho melhor, porque é um tema, assim, que é muito importante para eu falar de forma rápida. Concordam ou não?
Sim, muita informação de uma vez, né? Agora estou vendo todo mundo, hein? Desculpa aí os que ficaram escondidinhos. Tá? Então, nós não sabemos exatamente quanto tempo leva esse processo. Milhares, milhões de anos. Tá? Fala, Alessandro, quer falar? Sim. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, pelo Chico, né, do André Luiz, ele diz que desde a mônada inicial até o ser humano demorou 1,5 bilhão de anos. Eu imagino, eu não lembro dessa informação, mas eu imagino que seja mais ou menos isso, apesar que é difícil qualquer pessoa afirmar, né? Mesmo o Emmanuel, porque a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, mas ela ficou muito tempo se preparando até que ela tivesse condições de iniciar esse processo da vida na Terra, tá? Então, pode ser, em torno disso daí, 1 bilhão e meio, 2 bilhões de anos, porque certamente demorou mais do que 1 bilhão de anos para ela chegar numa situação mais ou menos, assim, mais ou menos confortável, né, para a mônada, tá? E no livro dos Espíritos, ele não garante, por exemplo, ninguém pode garantir que nós fomos mônada aqui na Terra, né? É provável que não. Existe a migração existe uma série de planetas que eles têm todos os planetas passam por esse processo. Tá? Depois do Big Bang, começou um primeiro planeta, aquele planeta que esfriou mais rapidamente, por exemplo, e esse mais rapidamente pode ter sido até 3 bilhões de anos atrás. Então, tem espíritos muito antigos, né? Bem mais antigos do que a gente. Veja, de Jesus para cá foram 2.000 anos, arredondando. De Moisés para cá, 3.400 anos. Do Homo sapiens, e tem Homo sapiens sapiens, da ordem de 40 a 50 mil anos. Então, esse daí, antes dele ainda, teve outras transições que a ciência encontra, tá? Mas essa transformação do animal para o hominal é uma transformação muito específica, porque o animal ele desencarna, vai para o plano espiritual e lá ele passa por um estágio como elemental, gnomo, sabe? Isso segundo essa tradição espírita, né? E ele trabalha muito no plano espiritual, não sei quanto tempo, até que ele venha e, numa determinada espécie de macaco, tá? Vou falar macaco, simplificar, ele, nessa encarnação, está essa mônada privilegiada, que ela renasceu com algo mais. Ok? Isso pode acontecer no mesmo planeta, como pode acontecer em outros planetas. Então, nós não podemos afirmar se a nossa origem é aqui ou é outro, e não importa para nós. A gente não vai lembrar nada disso. Tá? Então, quer falar? Uma coisa? Não. Então, esse processo é interessante. Mas, se vocês forem estudar, tem raça primária, secundária, terciária, quaternária. Né? Nessa raça chamada quaternária, que é a raça que ela representa o Adão, né? O Adão da Bíblia, que não existiu, né? Foi uma raça. Essa raça, ela passou a receber uma encarnação específica de espíritos que foram adaptados no plano espiritual e passaram a reencarnar aqui na Terra. Não vamos entrar em detalhes, que tudo seria uma especulação, tá? Então, eles são o tal dos capelinos,
mas vou deixar para falar isso na semana que vem. Pode ser? Porque é a parte principal dessa aula de evolução anímica. Realmente eu não conseguiria dar em uma aula só. Vamos encerrar? Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, Cíntia, fala da mônada. Então, mediante a tudo isso, né, que a gente está ouvindo, que a gente escutou, é muita informação. E assim, eu cheguei à conclusão, né, sobre a mônada, que eu acho que ela é a parte mais pura e essencial do nosso ser espiritual. Mais o quê? Ela é a parte mais pura e essencial do nosso ser espiritual. Mas você entendeu que essa mônada se transformou em nós? Sim, Quer dizer, essa mônada não existe mais em nós, né? Certo? O que existe agora é o nosso espírito. nosso espírito. E aí nós vamos falar de toda a conquista que nós fizemos e se transformou no nosso automatismo. Aí vocês vão entender uma diferença entre instinto, em consciência, razão e intuição. Tá bom? Certo. Tá, então vocês façam um resumo aí, pesquisem. Brincadeira, hein? Não me leve a sério, não. Gente, vamos vibrar bastante. E o Pimenta, saiu? Não, continuamos aqui, firmes. Ah, desculpa, está bem no meio aqui os Pimentas. Tá vendo, Pimenta, que você ainda vai estar bom aí para a gente aprofundar no estudo do livro, hein? Não, com certeza. Já fui mônada, sou espírito e estou aprendendo o tempo todo. É isso mesmo, tá? Essa é a mensagem, é o aprendizado contínuo, né? Como é que chamava lá? Kanban, não. Lá o sistema japonês, o da Toyota, melhoria contínua, Kaizen. Kaizen, isso, Kaizen. Kaizen. É o nosso Kaizen.